Vocês são da Globo também? Prestam serviço lá ou não? Tá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Abri-lhe, Senhor, a porta do paraíso, para que volte àquela pátria onde não há morte e onde reina a eterna alegria. Celebramos esta Santa Missa pela alma de Mírtia Galotti. Irmãos, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Oremos. Ó Deus, ao chorarmos nossa irmã Mírtia, mostrai-nos a força da vossa bondade, fazei-nos crer que ela passou para o vosso convívio, a fim de nos consolarmos da sua morte repentina. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Mais alto. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não mais existirá.
e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, eu darei, de graça, da fonte da água viva. O vencedor receberá essa herança, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Senhor meu Deus, a voz eleva minha alma. Pula isso aqui, aí depois vai lendo e repete no R, tá? Tá, aqui. Então, aqui, exatamente. Pode tirar mais, que eu chamo Senhor meu Deus, a voz eleva minha alma. Senhor meu Deus, a voz eleva a minha alma. Senhor meu Deus, a voz eleva a minha alma. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim, lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Aliviai meu coração de tanta angústia e libertai-me das minhas aflições. Considerai minha miséria e sofrimento e concedei vosso perdão aos meus pecados. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Defendei a minha vida e libertai-me. Em vós confio, que eu não seja envergonhado, que a retidão e a inocência me protejam, pois em vós eu coloquei minha esperança. Senhor meu Deus, a vós elevo a minha alma. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta quando ele chegar e bater. Felizes os servos que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão ia chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Sentar-se um momento. Começamos aí de trás para frente, não é? Uma missa que celebramos, ela se intitula Por Quem Faleceu de Repente, Inesperadamente, como foi o caso de Mírtia. E o Evangelho, esse capítulo 12 do Evangelho de São Lucas,
nos apresenta, são várias as analogias, as comparações, não é, que Jesus faz a respeito dessa vinda inesperada, não é, do Filho do Homem, da vinda inesperada, quer no final dos tempos, quer no final do nosso tempo, provavelmente mais próximo que o final dos tempos. No final dos tempos, nós temos sempre algumas épocas que são mais em que essas profecias voltam, né? Agora já passou 2000, já passou 2012, já passou, já inventaram um calendário mais, então agora nós estamos mais vivendo uma situação mais difícil, não, em termos de saúde, mas não propriamente um desastre natural. Mas encontramos aí, mais próximo do final dos tempos, provavelmente está o final do nosso tempo, final do tempo de cada um, e todos nós vamos estar sempre preparados. São Luís Gonzaga, aquelas brincadeiras assim de criança piedosa, né, de outros tempos, que perguntaram assim: o que você faria? Perguntaram a um, a outro, o que faria se soubesse que o mundo terminaria daqui a meia hora. Cada um foi respondendo uma coisa diferente. Eu iria para a capela, eu rezaria o texto, eu iria ler o Evangelho. E São Luís Gonzaga teria dito: eu ia continuar jogando bola. Era o que ele estava fazendo naquele momento. Quer dizer, é a tranquilidade, a viver na tranquilidade diante de Deus. Então, em qualquer momento, pode ser esse momento, que pode vir através de uma fatalidade assim, pode vir também através de um acidente, ou até da violência dos homens. Esse domingo soube, né, do falecimento de um rapaz, um jovem professor de educação física, que eu tinha falado com ele na tarde anterior, um assalto na Grajaú, Jacarepaguá, carro metralhado, pegou uma bala no pescoço. Tinha 2 anos de formado, um atleta. Então isso pode acontecer. Então estejamos sempre preparados. A analogia da festa de casamento é interessante porque no nosso meio talvez ela seja mais previsível, mas não é sempre assim. Sempre que eu leio esse texto aqui, eu me lembro do próprio casamento do meu primo no início da década de 80, que eles estavam indecisos, os dois diplomatas estavam indecisos entre o Rio e Brasília, né, porque tinham boas razões para um e outro. Aí no final eles decidiram Ouro Preto. Falei isso de novo pela ocasião do falecimento semana passada do sogro dele. Por quê? Assim é neutro. Primeiro achamos uma extravagância e depois foi ótimo. Foi um casamento de 5 dias. O pessoal foi chegando, depois foi saindo na medida dos seus compromissos. Mas isso era muito comum e continua sendo. Em épocas até recentes, sem celulares, né, as pessoas chegavam mais ou menos de surpresa. Os mais velhos ainda se lembram de uma época em que até as visitas eram feitas de surpresa. Se encontrasse, encontrou. Chegava lá e batia na porta. Vamos ver. Então aqui são analogias, são comparações que podemos fazer para algo que continuamos a não controlar tanto. Mesmo as mortes, que ficam mais ou menos com uma autêntica contagem regressiva, elas acabam tendo uma certa imprevisibilidade.
se não controlamos. A primeira leitura que fizemos, um texto do Apocalipse, texto também que é muito usado no final do ano, porque é um texto de final, nos traz uma imagem, bem dos dois últimos capítulos do Apocalipse, concreto aqui o capítulo 21, e que nos traz uma imagem curiosa. Nos fala de um novo céu, de uma nova terra. E viu, pois, o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Acho tão interessante essa imagem, porque, na verdade, os hebreus tinham medo do mar. Eles eram pescadores de lago. O mar da Galileia, na verdade, é um lago, é grandinho, mas é um lago. Então, o mar era o sinônimo dos perigos. Primeiro tinha uma água estranha, uma água que não servia para beber. Então eram chamadas águas enganosas. Não servia para beber, não servia para agricultura, em uma quantidade absurda. O mar também era o lugar dos perigos, até dos monstros marinhos. O próprio Salmo 103 menciona que Deus, qui fecit leviathan udad ludendum coneo, em latim se diz, fez o Leviatã para brincar com ele. Bem, um pouquinho aí desses monstros marinhos, fica um pouco de mitologia, mas também hoje sabemos que vários animais maiores e mais danosos, só vejo Jurassic Park, né? Mas sabemos que vários animais que se extinguiram, não é? E que eram gigantescos, maiores do que encontramos hoje. Mesmo no Museu do Cairo tem um crocodilo, né, mumificado, que é impressionante, tamanho impressionante. Eu vi no Museu do Cairo, tem dois lá, eu realmente não pensei que aquilo existisse. Então pode ser também isso. Mas, de qualquer maneira, se encontra muito isso. Em alguns lugares eram lugares especialmente perigosos. Então, o mar já não existe, não é? As ondas também são muito fortes. É um sinônimo de fim do perigo. Acabaram os perigos desta vida. É isso que ele quer dizer aqui. O mar já não existe. Acabaram os perigos desta vida. E se torna definitiva a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com ele. E por fim, Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, o que o preto indica, nem choro, nem dor, pois passou o que havia antes. Passou o que havia antes. Não haverá mais luto. O luto, a dor da perda, é algo que é vivido de forma absolutamente singular. Cada um sente do seu jeito. Às vezes demonstra mais, demonstra menos, e sentirá do seu jeito. No próprio Evangelho, nós temos no episódio de Lázaro, de sua ressurreição, capítulo 11 do Evangelho de São João, uma demonstração disso.
as duas irmãs que aparecem antes em São Lucas, Marta e Maria, uma agitada e outra paradona, uma vez assim, porque ela fica contemplando as palavras de Jesus. Aí eu comentando com isso, até uma professora disse, eu prefiro contemplativa. Eu falei, pode ser contemplativa e paradona também. Na nossa família, na nossa família pelo menos tem gente assim. E acho que na família de todo mundo tem gente assim, né? Pessoas que você tem que dizer baixa a voltagem e outros que se levanta, pelo amor de Deus. Acho que em toda a família tem gente assim, né? Então você encontra também. Marta, quando Jesus chega, Marta levanta de um pulo e vai ver Jesus. Aí diz o texto que Maria ficou sentada chorando. As duas irmãs, reações diferentes. E Jesus também não chega dizendo, calma, sem histeria que eu já resolvo. Não, ele chora a morte do amigo, ao ponto de vê-lo, dos outros dizerem, veja como ele o amava. Ele passa por isso, como terá passado pela morte de São José, por exemplo. Nós não encontramos a presença de São José na vida pública de Jesus. Então, cada um vai sofrer da sua maneira. Deus nos fez assim. O fato de professarmos a nossa fé na imortalidade da alma e de acreditarmos firmemente que esta vida tem um ponto parágrafo, mas não é ponto final, é um ponto bastante sério, é um ponto parágrafo, muito sério, muda capítulo até, mas não é ponto final. Sabemos disso, mas isso não significa que nós não sintamos, e sobretudo porque gostamos que os nossos fiquem conosco. Um pouco egoísmo da nossa parte também, mas Deus nos fez assim, então aceitemos isso. Coloquemos aí, e hoje sendo também um Dia Internacional de Ação de Graças, vamos também dar graças a Deus por toda uma convivência, por toda uma vida. Vamos dar graças a Deus por tudo aquilo que recebemos de Mírtia. Vamos dar graças a Deus por todos e coloquemos diante de Deus não só ela, mas também como minha avó, um mês antes de falecer, aos 90 anos, minha avó acordou assim, chorando, dizendo coisa estranha, já faz tanto tempo. Foi em 95, minha bisavó tinha falecido em 52. Se acordei de repente com saudade da minha mãe, assim, do nada, e passou aquele dia dizendo, coisa estranha, eu hoje estou com saudade dos meus. Então, um mês depois, ela falecia serenamente, né? Ela dizia, graças a Deus é São Francisco, acabou morrendo no dia dele. E aí, eu também passei desde então a celebrar por ela, ou por ele, e pelos dela. E é isso que hoje, com carinho também, ofereço essa Santa Missa. Que em todas as coisas seja Deus glorificado. Podem permanecer sentados, vamos para o ofertório agora. Amen.
Orai, irmãos, para que bem vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus eterno e todo-poderoso, vosso Filho se deu a nós como pão da vida e fez de seu sangue um cálice de salvação. Tende piedade, nossa irmã Mírtia, salvai-a pelo sacrifício que oferecemos. Por Cristo nosso Senhor. Senhor, esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a salvação do mundo, Ele é a vida dos homens, Ele é a ressurreição dos mortos. Enquanto esperamos a glória celeste, com os anjos e todos os santos em eterna alegria, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, 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 Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Arani João e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos da vossa filha Mírtia, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição.
Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados em seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, livrai-nos todos os males, ó Pai, dá-nos a vossa paz, ajudai-nos pela vossa misericórdia, seremos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E que comigo seu corpo, e sangue, Domine nosso Jesus Cristo, e fiat sapientibus nobis, in vita aeternam. Feliz quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada, mas dizeis uma palavra e serei salvo. Quem devidamente preparado desejar comungar, irá formar uma fila.
Oremos. Recebendo o penhor da vida eterna, nós vos pedimos, ó Deus, por vossa filha Mírtia, para que, livre dos laços da morte, seja acolhida entre os que foram salvos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Você quer falar? Não? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.